A Rússia está em guerra, mas não é a que você imagina. Enquanto a batalha segue na Ucrânia, outra luta na Rússia ameaça paralisar o país em seu núcleo. Essa é uma luta que está colocando algumas das instituições mais importantes da Rússia umas contra as outras. E é uma luta que não tem vencedor, apenas um perdedor. O regime de Vladimir Putin, na Rússia, está se autodestruindo enquanto uma guerra irrompe entre o Serviço Federal de Segurança e os generais militares russos. O Kremlin vive caos, pois a maior ameaça à Rússia hoje é interna. Tudo isso porque a invasão da Ucrânia por Putin fracassa. É o que afirma o assessor político e youtuber Jason J. Smart, destacando as grandes perdas da Rússia contra a Ucrânia. Após a invasão russa, a Rússia perdeu território em seu próprio país, algo inédito desde a Segunda Guerra Mundial. Ela tomou entre 10% e 20% do território ucraniano desde a invasão e a última tentativa de anexação. A ofensiva de verão de Putin entrou em colapso. Você pode saber mais sobre esse colapso no nosso vídeo. Nos últimos anos, a Rússia teve mais de 1 milhão de baixas, perdeu dezenas de milhares de peças de artilharia e milhares de tanques. A invasão, que era para durar alguns dias, se transformou em um desastre para a Rússia, e os generais russos estão pagando o preço. Desde o início da invasão, as prisões de generais russos dispararam, de acordo com Smart. Antes da invasão, a prisão de um general era um evento bastante raro, segundo ele. Em 26 meses antes da invasão, só 2 generais foram presos. Após a invasão, esse número subiu para 19 em 42 meses. Essa explosão equivale a 6 vezes mais generais presos. O mais louco é que isso faz parte do plano, ao menos para uma organização na Rússia. Voltaremos a isso em breve. Por enquanto, 2025 tem sido um ano marcante para as prisões e processos de generais russos. Em abril, 2 dos principais generais russos foram presos por supostos crimes. O ex-comandante do 58, o Exército de Armas Combinadas da Rússia, Major-General Ivan Popov, estava entre eles. O Instituto para o Estudo da Guerra, relatou isso em 11 de abril. Ele está preso há quase um ano e optou por trocar uma longa pena por uma despromoção e retorno às Forças Armadas Russas. A despromoção o mandou para um destacamento penal de assalto na Rússia, que, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, é praticamente uma sentença de morte para o general. Popov saberia disso melhor do que ninguém. Isso faz você se perguntar qual destino o aguardava que o levou a escolher uma sentença de morte no campo de batalha em vez do encarceramento. Poucos dias depois, a British Broadcasting Corporation relatou que Vadim Shimarin, ex-alto general russo, foi condenado a 7 anos de prisão por suborno. Ele foi acusado de receber $443 mil entre 2019 e 2023 de uma fábrica russa, que assim obteve contratos maiores. Talvez o caso mais importante de corrupção militar recente na Rússia tenha sido a prisão do alto funcionário do Ministério da Defesa, Yuri Kuznetsov. Em 14 de maio de 2024, o segundo funcionário do ministério foi preso por corrupção, com cerca de $1 milhão em rublos, moedas estrangeiras, ouro e bens encontrados em sua propriedade. Kuznetsov está em julgamento e pode pegar até 15 anos de prisão. À primeira vista, todas essas prisões e as muitas feitas pela Rússia, desde a invasão à Ucrânia, parecem legítimas. Afinal, são generais que estiveram envolvidos em fraude e suborno. Disso não há dúvida. No entanto, há algo muito mais sombrio acontecendo nos bastidores aqui. Isso não é Putin ou seus aliados fazendo uma limpeza nas forças armadas russas para alcançar sucesso na guerra. Se fossem 19 prisões desde o início da guerra, a Rússia teria tido resultados melhores que os citados por Smart no vídeo. O real motivo dessas prisões, que Putin não admite, é uma disputa por poder. Tentativa de agência na Rússia de retirar poder e influência de quem poderia impedir seu controle. Quando Putin sair, haverá uma luta pela sobrevivência no círculo interno russo, que os militares não estão vencendo. Como na Ucrânia, chefes das Forças Armadas vivem preocupados, sabendo que podem ser os próximos removidos do poder por uma agência que quer tudo, o Serviço Federal de Segurança da Rússia. O Serviço Federal de Segurança. Se o plano do Serviço Federal de Segurança der certo, ele assumirá o poder na Rússia em breve. Smart esclarece o que ocorre, citando a prisão de Kuznetsov como exemplo principal. Ele tinha o controle, afirma Smart.
Ele era quem decidia quem receberia quais comandos, quem seria promovido, quem teria acesso a informações confidenciais, quem conseguiria moradia, quem teria proteção no exército. A corrupção em que Kuznetsov estava envolvido é secundária diante desses fatos. Afinal, a corrupção faz parte da vida militar russa. Você não se torna general sendo bonzinho, observa Smart. Você faz isso aceitando subornos, passando por cima dos outros e fazendo tudo o que puder para consolidar o máximo de poder possível. Na Rússia, o poder torna as pessoas alvos, principalmente quando está com alguém que pode ser interrogado pelo Serviço Federal de Segurança. Com Kuznetsov sob custódia, o Serviço Federal de Segurança atingiu 2 objetivos. Afastou um homem poderoso do cargo, talvez abrindo caminho para que possa influenciar uma futura nomeação que começará a tomar decisões que favoreçam o Serviço Federal de Segurança. Em segundo lugar, o Serviço Federal de Segurança agora tem a chance de extrair informações de Kuznetsov que pode usar para ir atrás dos articuladores do poder nas Forças Armadas da Rússia. O Serviço Federal de Segurança trava uma guerra contra líderes militares russos, causando colapso interno refletido no campo de batalha. Sim, as táticas da Ucrânia e a defesa corajosa são fundamentais nos fracassos russos. Mas o caos causado pelo Serviço Federal de Segurança na hierarquia militar também contribui. Caos no topo gera desorganização na base, algo que a Ucrânia aproveita várias vezes. Mas vamos recuar um pouco. O que é o Serviço Federal de Segurança e por que ele pode agir assim? Segundo o governo russo, o Serviço Federal de Segurança é um órgão executivo federal responsável por políticas de segurança nacional, contra-terrorismo e defesa das fronteiras. O Serviço Federal de Segurança é, de certa forma, o sucessor moderno da KGB, mas com foco maior na segurança interna do que em inteligência internacional. Segundo o Escritório de Relações Exteriores do Reino Unido, o Serviço Federal de Segurança atua em operações cibernéticas russas contra outros países, transformando a organização em peça central da crescente máquina de guerra híbrida russa. Enquanto tudo isso faz o Serviço Federal de Segurança parecer uma organização que trabalha nos interesses da Rússia e, portanto, nos melhores interesses de Putin. São exatamente os poderes que o Serviço Federal de Segurança possui que agora estão sendo usados contra as Forças Armadas da Rússia. Altos funcionários russos aceitando subornos que enfraquecem as Forças Armadas é questão de segurança nacional. Segundo Smart, o Serviço Federal de Segurança usa esse poder para se firmar como força dominante na política russa. Sua estratégia tem várias etapas, todas executadas de forma brilhante sob o nariz de Putin e do Kremlin. Primeiro, esvazia a casca. Segundo Smart, a estratégia do Serviço Federal de Segurança nessas prisões é simples. Eles estão mirando nos 4 pilares das Forças Armadas russas. Ao capturar as alavancas, eles deixam o exército como uma casca vazia, incapaz de revidar. O Serviço Federal de Segurança começou indo atrás daqueles que são responsáveis por controlar o comando e daqueles que transformam segredos em poder. Kuznetsov exemplifica isso, e Smart chamou sua prisão de golpe de mestre do Serviço Federal de Segurança. Os registros não oficiais de subornos de Kuznetsov e suas ligações com suas decisões viraram um tesouro de informações para o Serviço Federal de Segurança. A destruição desse pilar, sobretudo do exército russo, impulsiona o segundo passo da estratégia do Serviço Federal de Segurança, o Kompromat. A CNN define Kompromat como materiais comprometedoras usados contra alguém. Claro, nós temos uma palavra em inglês para essa ação: chantagem. Ou, no caso do Serviço Federal de Segurança, um tipo específico de chantagem em que eles usam os materiais que coletam, como uma forma de moeda, talvez a moeda que fala mais alto e seja a mais valiosa em toda a Rússia. Quase toda a prisão que o Serviço Federal de Segurança está fazendo agora está fornecendo material de comprometimento para eles. A prisão de Kuznetsov é apenas uma das mais valiosas. Agora, o Serviço Federal de Segurança tem material de chantagem sobre todo o corpo de oficiais da Rússia. Smart destaca isso. Agora eles podem controlar qualquer general a qualquer momento, simplesmente ameaçando expô-lo. Com o material obtido em prisões, o Serviço Federal de Segurança pode extorquir dinheiro, já que os alvos preferem pagar a serem presos. O quê? Você achou que o Serviço Federal de Segurança era imune à corrupção que supostamente está combatendo? Não, de jeito nenhum. Segundo Smart, o Serviço Federal de Segurança é ainda mais corrupto que as Forças Armadas russas, além de ser mais habilidoso em usar os segredos que coleta enquanto guarda os seus. Com o material de comprometimento coletado, o Serviço Federal de Segurança controla o dinheiro nas Forças Armadas russas, o que leva diretamente ao próximo passo: cortar os rivais do Serviço Federal de Segurança.
O Serviço Federal de Segurança usa material de comprometimento para influenciar decisões e direcionar dinheiro de corrupção, além de favorecer o Serviço Federal de Segurança nas contratações militares. Eles também buscam outros que controlam o dinheiro. E Smart cita Timur Ivanov como exemplo. O ex-vice-ministro da Defesa russo, Ivanov, foi preso em abril de 2024 por acusações de suborno. Vale notar que Ivanov também era aliado do ex-ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, que foi destituído, mas não preso. Ivanov era importante e fazia observações inteligentes. Na Rússia, diz Smart, é uma pessoa, não o sistema, que aprova os pagamentos. Ivanov aprovava construções militares. Em resumo, isso significa que a assinatura de Ivanov controlava literalmente bilhões de dólares em contratos, e é por isso que tantos na Rússia estavam ansiosos para suborná-lo. Ivanov aceitou os subornos, assim como os outros presos pelo Serviço Federal de Segurança. O Serviço Federal de Segurança conseguiu tirá-lo do poder por sua corrupção. Agora, segundo Smart, Ivanov perdeu toda a sua influência. Em 2024, o fluxo de dinheiro na indústria de construção militar russa foi interrompido. O Serviço Federal de Segurança criou um problema que só ele poderia resolver, diz Smart, deixando os subordinados nervosos. Eles temiam que assinar qualquer documento pudesse levá-los à prisão, evitando assinar papéis. Essencialmente, o Serviço Federal de Segurança paralisou completamente as engrenagens da construção militar russa, criando um vácuo de poder que precisava ser preenchido. E adivinha quem podia preencher esse vácuo? O Serviço Federal de Segurança. Esse é o passo final da estratégia deles. No caso de Ivanov, o Serviço Federal de Segurança entrou em cena para preencher o vazio que ele deixou para trás, deixando claro para os contratados com quem ele costumava trabalhar que o antigo chefe se foi, e agora há um novo chefe na área. Claro, isso fez com que o Serviço Federal de Segurança passasse a controlar os contratados antes supervisionados por Ivanov. Para conseguir trabalho, precisavam aceitar as empresas indicadas pelo Serviço Federal de Segurança. Essas diretrizes significam isso. O dinheiro que antes ia para Ivanov e para o Ministério da Defesa da Rússia, por subornos, agora está sendo redirecionado. Agora, o Serviço Federal de Segurança recebe todo esse dinheiro no que Smart chama de um ataque de espectro total ao tesouro militar. É uma estratégia absolutamente brilhante. O Serviço Federal de Segurança se fortalece com sua equipe e novos recursos, enquanto o exército russo enfraquece. E é uma estratégia que o Serviço Federal de Segurança está seguindo à risca repetidas vezes. Já destituiu os chefes das cadeias de logística e construção militar da Rússia. Até a área de compras médicas foi influenciada pelo Serviço Federal de Segurança após a prisão, em 26 de agosto, do Major-General Konstantin Kuvshinov, ex-chefe do 9º Centro Médico e de Diagnóstico da Rússia, acusado de desviar $410 mil do Estado. O Serviço Federal de Segurança não liga para o desvio de dinheiro. O importante para eles é o poder que Kuvshinov tinha e que agora está com o Serviço Federal de Segurança. Esvaziar, chantagear, cortar e preencher o vácuo. Essas são as ferramentas do Serviço Federal de Segurança usadas com maestria durante toda a guerra na Ucrânia. Eliminam generais que poderiam se opor sob o pretexto de combater a corrupção, sendo tão corruptos quanto aqueles que derrubam. Tudo o que o Serviço Federal de Segurança precisa fazer é repetir o mesmo processo indefinidamente. O Serviço Federal de Segurança não é o único órgão envolvido nessas complexas manobras políticas para ampliar seu poder. Essas são todas as coisas que eles estão fazendo para garantir que seus oponentes sejam neutralizados, que não representem mais uma ameaça para eles, que todo o dinheiro passe por eles. Smart diz que isso ocorre em todo o país, não apenas no Serviço Federal de Segurança. Quem tem poder tenta consolidá-lo rapidamente. Acontece que o Serviço Federal de Segurança é melhor nisso do que a maioria, e tem os recursos para realizar o que basicamente equivale a um golpe silencioso nas Forças Armadas russas. Tudo isso nos leva à pergunta óbvia: por que o Serviço Federal de Segurança está fazendo isso? A resposta simples é que ele quer se beneficiar da corrupção que já favoreceu muitos nas Forças Armadas russas. O sistema político russo se baseia em poder e pilhagem, segundo o Journal of Democracy, 2018. E é esse sistema subjacente de nada a ser feito na Rússia, a menos que alguém do alto escalão esteja recebendo uma propina da qual o Serviço Federal de Segurança está se beneficiando neste exato momento. Os membros do Serviço Federal de Segurança são tão corruptos quanto os que prendem, assim como quase todas as instituições russas. Precisamos entender que a polícia, assim como os promotores na Rússia, assim como o Serviço Federal de Segurança, não estão interessados em justiça. Eles estão interessados em ganhar dinheiro. Claro, a polícia e os promotores, junto com os tribunais e juízes,
são responsáveis por prender e determinar as sentenças das pessoas. O Serviço Federal de Segurança está incriminando, pois o dinheiro dessas 3 organizações o aproxima de seu objetivo. Com mais dinheiro, o Serviço Federal de Segurança derruba mais pessoas. O único problema, como o Smart diz, é que há menos dinheiro agora por causa da invasão da Ucrânia por Putin. Com menos dinheiro para dividir, só os mais fortes vão sobreviver. As operações da Serviço Federal de Segurança oferecem dinheiro imediato e controle de cargos dos presos, garantindo fluxo constante a longo prazo. Então, o que acontece é um ciclo vicioso que está matando a Rússia por dentro. Como o New York Times observou em julho, casos de corrupção frequentemente seguem fracassos militares. É por isso que mencionamos como os problemas devastadores da Rússia na Ucrânia serviram de gatilho para o que o Serviço Federal de Segurança está fazendo agora. O Serviço Federal de Segurança se favorece dos fracassos do exército russo, pois usa esses erros como justificativa para suas operações. Mesmo sabendo, assim como todos os outros nos altos escalões da Rússia, que os subornos e a corrupção já fazem parte do sistema russo. Putin permite isso porque as purgas do Serviço Federal de Segurança o livram de responsabilidade pelos fracassos da Rússia. É aí que o verdadeiro golpe de mestre do Serviço Federal de Segurança acontece. Ele não está desmantelando as forças armadas russas por dentro, por diversão. A organização tem um objetivo específico já mencionado antes de assumir o controle da Rússia. Smart sugere que muitos dentro do Serviço Federal de Segurança sentem que Putin não está almejando o principal posto de poder da Rússia. Parece haver muita preocupação de que possam ocorrer mudanças políticas significativas no curto prazo, diz Smart, antes de observar que tudo o que ele está vendo acontecer dentro da Rússia agora não é normal. Expurgos e disputas de poder geralmente indicam problemas sérios, possivelmente relacionados ao próprio Putin. Indícios apontam que o líder da Rússia começou a pensar no futuro do país sem ele. Em maio, o Kiev Independent informou que Putin aparentemente tem uma lista de possíveis candidatos para sucedê-lo caso ele morra ou decida abrir mão da presidência russa. Mas essa lista parte do pressuposto de que Putin ainda estará por perto para influenciar a decisão que eventualmente será tomada. Há uma grande chance de que ele não esteja. Putin já reprimiu uma insurreição militar durante a guerra na Ucrânia, quando conseguiu subjugar o rebelde Grupo Wagner. Yevgeny Prigozhin, líder do grupo, sofreu um acidente pouco após tentar um golpe. A Rússia também está abalada por uma série de problemas que a afetam internamente, todos eles potencialmente enfraquecendo o controle de Putin sobre o poder. Smart enumera esses problemas um por um. Vale lembrar que tudo ocorre em um país com graves problemas econômicos, afirma Smart. O orçamento do Estado quebrou. O Estado não paga mais seus trabalhadores. Agora, 13% das famílias russas só compram comida. E isso continua. O alistamento voluntário secou completamente. Agora, o Estado precisa usar ameaças para fazer as pessoas entrarem nas Forças Armadas. Agora, equipes de segurança estão invadindo aeroportos para encontrar pessoas que estão fugindo do alistamento. Nada disso é normal para a Rússia, conclui Smart. Essa normalidade pode, no fim, fazer o Serviço Federal de Segurança tomar o poder de Putin. Tudo o que faz agora visa dar ao Serviço Federal de Segurança a influência necessária para controlar tudo. Quando Putin sair de cena, se Putin morrer ou sair voluntariamente, então ótimo. O Serviço Federal de Segurança controla tantos processos nas Forças Armadas da Rússia que pode influenciar nomeações e instalar um presidente fantoche. Pior ainda para Putin, esse controle militar, se continuar crescendo, pode eventualmente colocar o Serviço Federal de Segurança em uma posição em que não precisará esperar Putin deixar o cargo. O Serviço Federal de Segurança pode realizar isso sozinho, e o fará, ciente de que pode culpar o Estado da Rússia pela guerra de Putin. Os fracassos das Forças Armadas estão sendo ocultados para permitir isso. A purga tem um propósito. Putin talvez não perceba que o Serviço Federal de Segurança pode ser o verdadeiro vencedor no final. Estamos presenciando a fratura interna mais grave da Rússia desde Iósif Stalin. Para uma análise detalhada dessa fratura, assista-nos ao nosso vídeo. Putin elimina generais enquanto o Serviço Federal de Segurança canibaliza a Rússia. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre as Forças Armadas da Rússia. Obrigado por assistir.